Olá, você que nos assiste, saudações. Eu tenho que confessar que para mim é uma experiência um pouco diferente ter que trazer uma mensagem diante de uma câmera. Eu preferia estar reunido com os irmãos ali na igreja, mas vamos aproveitar esse tempo agora, vamos estudar um trecho das Escrituras. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8, no versículo 22 a 25. Um trecho bem conhecido, que diz o seguinte: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Como eu estava dizendo, esse é um trecho bem famoso, bem conhecido das Escrituras. Eu conheço canções infantis, músicas e hinos que tratam desse evento. Esse ato miraculoso de Jesus Cristo ao acalmar essa tempestade. Então, a mensagem que irei trazer agora fala justamente sobre isso, né? Quem é esse? Quem é aquele que acalma a tempestade? Nesses dias de pandemia, eu estava aqui em casa e minha filha estava assistindo um desses cultos online para crianças e o tema realmente era esse, né? Lucas 8. E eu assistindo com ela, fiquei pensando sobre esse trecho, sobre o que foi falado ali, né? E eu fiquei com vontade, então, quando o Rafael me chamou para trazer uma mensagem, já estava com esse texto na mente, falei, não, vamos estudar um pouco, né, desse texto, que é um texto bem famoso, bem conhecido das Escrituras, mas que nos guarda alguns ensinamentos muito preciosos da Palavra de Deus. Mas antes de entrar especificamente nesse texto, no contexto, né, que ele se encontra ali, capítulos para trás, e no próprio capítulo mesmo de Lucas 8, Cristo está efetuando o seu ministério, né? E o seu ministério consistia das pregações que ele fazia, de muitas curas, muitos sinais miraculosos que ele fazia, como no caso nós acabamos de ler aqui. E chama atenção algumas coisas que ele fez, como a cura, por exemplo, no capítulo 7, do servo do centurião que estava doente, né? Um centurião, ele não era um judeu. E é interessante que ele fala que ele não se considerava digno de que Cristo entrasse na casa dele. Então ele mandou seus servos, né, para falar sobre esse outro servo a quem ele prezava muito, que estava doente, né? Ele acaba encontrando com Cristo, depois ele fala que ele não se considerava justo que Cristo entrasse em sua casa, que ele apenas mandasse uma palavra e o servo então seria curado, né? E Jesus Cristo fez isso, o servo foi curado, e o escritor registra ali, né, que Cristo se admirou muito da fé desse homem. E ele chega a dizer que nem em Israel ele encontrou uma fé como essa. Então a gente vê que ele está enfatizando o aspecto da fé. Quando ele é convidado pelos fariseus ali para comer, e uma mulher senta-se a seus pés e lava os seus pés, enxuga com seus cabelos, derrama ali o perfume, né? Ele diz para essa mulher assim: a sua fé te salvou. Então, mais uma vez, ele está falando sobre a fé. Isso nos leva a imaginar um pouco sobre essa fé, né? Aquele que se aproxima de Cristo, né, tanto quando ele estava aqui ainda nesse mundo, como hoje também, ele precisa de ter a fé em Cristo. As Escrituras são bem claras quanto a isso, né? Você precisa de ter fé se você quer ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E também ainda falando um pouco do contexto, né?
no próprio capítulo 8, os discípulos de João Batista, que tinha batizado o próprio Senhor Jesus Cristo, tinha dado testemunho, né, do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele ouvia sobre todas essas coisas que Cristo fazia, ele enviou 2 dos seus discípulos para perguntar para Cristo realmente se ele era o Cristo ou se eles deveriam esperar alguém que viria. E é interessante isso, né? João Batista ainda tinha alguma dúvida, né? Quem será que realmente o Senhor é o Cristo, né? Será que realmente, né, nós podemos confiar que é o Senhor mesmo ou ainda temos que aguardar, temos que esperar outro para vir, né? E Cristo responde a sua questão. Então ele se volta para os seus discípulos, né? Até então ele estava fazendo coisas, fazendo sinais e fazendo diversas coisas, mas voltado às pessoas, né? Agora ele vai ter um momento a sós com os seus discípulos, né? Com aqueles que estavam junto com ele, dos quais ele era o mestre e professor. Então ele os convida, né, para ir ao outro lado do lago. Então eles sobem em um barco e partem. E durante essa viagem, então, Cristo adormece, Cristo está dormindo, né? E, de repente, acontece uma grande tempestade. O versículo 23 diz que abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Essa é a primeira lição que parece que Cristo quer ensinar aos seus discípulos e também quer nos ensinar, né? Grande tempestade. Existe uma falsa ideia, né, de que a vida do cristão é uma vida sem tribulações, é uma vida permeada só de bênçãos, de vitórias, né? Tem muitos que afirmam isso e vivem o seu cristianismo dizendo essas coisas assim, né? Coisa triunfante, né? Mas essa visão não encontra apoio nas Escrituras, né? A gente vê que todo aquele que quer ter um relacionamento com Cristo, quer estar junto com Cristo, fatalmente vai experimentar uma oposição do mundo, né? E essa é uma oposição que ela é permitida por Deus. Então não ache você, meu amigo, que se você se torna um cristão, que a sua vida está isenta de problemas, que agora, daqui para frente, vão ser só vitórias e alegrias. Não, né? Porque Deus permite essas coisas, né, na vida do cristão, como permitiu nesse caso, né? Os discípulos estavam ali naquele barco e o texto diz, né, que eles corriam um grande perigo. Era uma grande tempestade que chegou e eles realmente corriam grande perigo. Mas Cristo tinha um propósito para essa tribulação, como Ele pode ter também na nossa vida quando Ele permite essas coisas, né? Não devemos negar isso, né? Devemos sim aprender com isso, porque muito provavelmente Deus está nos ensinando alguma coisa. E outra coisa interessante é que enquanto toda essa tribulação, toda essa tempestade estava acontecendo, Jesus Cristo estava dormindo. Acho que é uma das coisas que chama a atenção nesse texto, né? O fato de Cristo estar dormindo no meio de uma tempestade. E os discípulos então deveriam saber que eles estavam no mesmo barco que Jesus Cristo, eles estavam seguros, mas parece que eles não sabiam disso, né? Quando eles vão lá correndo, né, até Cristo, eles dizem assim: mestre, mestre, vamos morrer. E o mais grave disso tudo é que né? Eles incluem o próprio Jesus Cristo nessa condição. Nós vamos morrer, o barco vai afundar, a água está entrando, né? Nós corremos grande perigo, nós vamos morrer. Eles realmente, então, acreditam que suas vidas, juntamente com a do Mestre, corria sério perigo. E ainda por cima, creiam que, enquanto isso, ele estava dormindo, né? Desconhecia essa situação toda. De fato, ele estava dormindo. Mas ele não desconhecia nada dessa situação. Ele sabia exatamente o que se passava. Mas os discípulos deviam ter pensado: nossa, nós devemos ir lá acordar a Jesus Cristo, senão ele vai morrer dormindo, né? Não vai nem saber
o que está acontecendo. E o grande problema com tudo isso é que eles acreditavam que, de fato, Jesus Cristo poderia morrer num naufrágio no meio de um lago. Mostra claramente o grande problema que Cristo percebeu neles, né? Eles não tinham fé em quem Ele era, né? Aquele que é realmente o Filho de Deus, aquele que se fez carne e que agora habitava entre os homens. Então, os discípulos vão lá e o acordam, né? Aí no versículo 24 diz assim: Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então aqui está o grande milagre que ele realiza, né, nessa passagem tão conhecida nossa. Jesus repreende a tempestade e ela responde ao se acalmar. Tudo ficou tranquilo. O cenário que era de grande perigo e de morte agora é um cenário onde tudo estava calmo, tudo estava tranquilo. Não é nem remotamente possível que a tempestade fosse um perigo para Jesus. É Ele quem governa, é Ele quem a governa. Se a gente for lá para Hebreus, né, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, que o Filho, isto é, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio de sua palavra poderosa. Se existe uma tempestade, é porque a sua palavra poderosa determinou que assim seria. E ela estava subordinada a ele. Ela não representava nem de longe um perigo para a sua vida. Foi ele que criou a tempestade. Ela existia ali porque a sua palavra tinha determinado que ela deveria existir. Mas o versículo continua dizendo, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Jesus Cristo ia sim passar pelo sofrimento e pela morte, como de fato passou, mas ainda não era a hora. Era impossível que ele perecesse, era impossível algo desse tipo acontecer, né? Porque ele tinha vindo para cá não para ser vencido por uma dificuldade, mas ele veio para destruir as obras do inimigo e para nos salvar. Ele sim experimentou a morte, mas ele não foi vencido por ela, ele se entregou. Ele não foi vencido pela morte, ele triunfou sobre ela. E essa é a grande lição, né, que talvez esse texto nos quer deixar. Jesus Cristo é digno, sim, da nossa fé. Os discípulos precisavam entender isso. Eles estavam num barco, a tempestade era real, mas eles estavam com Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha o propósito de sua vinda. Ele é o Filho de Deus, ele é aquele que veio vencer a morte. E os discípulos estavam ali junto com eles e estavam temendo que ele poderia ser vencido por uma dificuldade, por uma simples tempestade que podia acontecer. Agora, sem dúvidas, se Cristo Jesus não tivesse no barco, eles iriam morrer. Aquele barco iria afundar e eles iriam morrer. Portanto, esse texto não está nos ensinando sobre o triunfalismo, como eu tinha falado no começo. Ele não está ensinando essa doutrina, né, que eles não tinham fé, eles deveriam determinar então que aquela tempestade ia passar e eles iam vencer essa dificuldade. Como de fato, muitos cristãos, depois disso, realmente cristãos, morreram em naufrágios, né? O próprio Paulo passou por alguns naufrágios também, e muitos cristãos morreram de diversas maneiras, né? Não é isso que a palavra está dizendo, que esses que morreram então não tinham fé, né? Mas se eles realmente eram cristãos, eles sabiam quem Jesus era, e sabia que o fato dele ter vencido a morte trouxe a salvação para eles. Jesus Cristo não... por mais que o homem experimente ainda a morte, ela já foi vencida por Jesus Cristo, né? E nós temos certeza que estaremos para sempre com Ele nos céus, porque Ele venceu em nosso lugar e Ele morreu em nosso lugar, porque Ele sim é o Filho
Deus. E os discípulos tinham que perceber, então, que eles não estavam com qualquer um dentro de um barco. Eles estavam com aquele que não poderia ser vencido por nada. E eles deveriam, então, ter ficado tranquilo dentro daquele barco, né? Nós não iremos morrer, porque aqui está o autor da vida. Um dia sim, talvez, um dia sim ele irá morrer, mas ele irá se entregar, porque ele realmente veio para isso. Mas ele não veio para ser vencido por uma situação dessa. Então, a grande lição que Cristo quis ensinar aos seus discípulos era para ter fé. Mas que fé? Para ter a fé na pessoa que ele era, na pessoa que ele é, o Filho de Deus, que veio ao mundo salvar os pecadores. Que esses curtos pensamentos nos ajude e nos fortaleça para que nós também tenhamos fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Desejo a todos vocês uma ótima semana e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.